O desembargador Fábio Pietro de Souza assumiu no dia 1º de janeiro deste ano a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Ele vai agora abordar as prioridades da pasta na nova gestão, os grandes desafios. Agora, numa entrevista ao Jornal da Manhã. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco na nossa programação. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana. É um prazer aqui estar com vocês. Vamos tentar expor aí o que o governo pretende com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Bom, secretário, talvez um dos grandes desafios iniciais, né? Eu me lembro muito da gestão da secretária Selma Arruda, inclusive, falando, né, sobre a evolução do combate às drogas na região central, as internações compulsórias. O senhor está participando desse processo também, a secretária Heloísa Arruda, perdão. Inclusive, nesse processo da Cracolândia, a situação conjunta do governo de São Paulo com a Prefeitura de São Paulo, qual deve ser a participação da Secretaria nesse processo também? Bom, o governador me convocou, ele formou um grupo junto com o prefeito Ricardo Nunes e com entidades da sociedade civil. Esse é um problema que tem 30 anos e nenhum de nós vai resolver sozinho. E ele pôs como gerente do projeto o vice-governador, o Felício Ramute, e nós participamos de várias audiências com estudos e pudemos ouvir aquilo que deu certo e aquilo que não teve o mesmo êxito. Montamos um programa bastante amplo envolvendo governo do estado, prefeitura, entidades civis, médicos, psicólogos, assistentes sociais, e todos remando para o mesmo lugar, porque como esse problema é muito antigo em São Paulo, nós tínhamos, por exemplo, entidades da sociedade civil, cada uma fazendo uma coisa, desperdiçando dinheiro, recursos, trabalho, e o mesmo acontecia com o setor público. Então, a primeira coisa foi colocar um norte para isso, todos caminhando na mesma direção. Eu acho que esse projeto, como está agora, ele tem condição de buscar um resultado melhor do que os anteriores com essas diretrizes, né? Os esforços estarão em uma única direção. Isso vai ser um projeto de médio e longo prazo. Ali nós não temos um problema, né? As pessoas falam Cracolândia como se aquilo fosse um problema. Aquilo já representa muitos problemas. Nós temos, inclusive, uma população grande de moradores de rua ali, que não tem nada a ver com droga. No crack, no espectro do crack, nós também temos que tratar cada indivíduo. Não adianta ter uma política para o crack, porque ele produz efeitos, cada indivíduo de uma forma, e esse tratamento, os médicos nos ensinaram que isso tem que ser feito individualmente. Sim. É um trabalho muito minucioso, particular, mas eu acho que agora o programa está no rumo certo, envolvendo todas as pessoas numa única direção, com assistência médica, assistência social, também com a participação da polícia naquilo que for necessário, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública. Então, acho que é o programa que tem a melhor condição para dar certo, e nós vamos trabalhar para isso. Ô, secretário, a transição da pasta para o novo governo foi feita de forma tranquila? A secretaria conta com boa verba para as providências necessárias? Olha, a Secretaria de Justiça e Cidadania, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, na minha gestão, eu propus isso ao governador Tarcísio, ele gostou muito. Ela pretende ser não a Secretaria de Justiça e Cidadania, mas a Secretaria de Cidadania e Justiça. Na minha percepção, eu já tinha essa percepção como estudioso, como magistrado, quer dizer, eu acho que a hora de protagonizar é do cidadão. Nós estamos precisando devolver algumas competências que o próprio sistema de justiça acabou incorporando, por vários motivos históricos, não vem ao caso agora, alguns positivos, outros nem tanto. O sistema de justiça acabou se incorporando de decisões, ele toma decisões que seriam decisões que nós acreditamos que, como acontece nos demais países, né, o Brasil é que está inovando, nós temos que devolver ao cidadão. Então, nossa primeira coisa, é um princípio, nós teremos uma Secretaria de Cidadania e Justiça. A transição foi feita muito tranquila, o Fernando José da Costa, um advogado, amigo meu, grande figura, me facilitou todo o trabalho, tive toda a colaboração dele, uma pessoa extremamente agradável, que eu já conheci o pai dele, o professor Paulo José da Costa Júnior. Então, foi uma transição muito tranquila.
Foi e está sendo. Eu posso pegar o telefone a qualquer hora e ligar para ele que ele vai me atender. Secretário, a gente sabe que a Secretaria da Justiça aqui de São Paulo tem muitos projetos como ou ações voltadas a combate a trabalho análogo à escravidão, não só na região central de São Paulo, quem sabe que isso existe, mas também em outras partes do estado, também projetos para tentar coibir cada vez mais a violência contra a mulher. De que forma o senhor vai tratar esses assuntos? Olha, o nosso governo é um governo sem pedras nas mãos, né? Ele só tem ideias na cabeça. Então, nós, a partir da própria vivência do governador, que, digamos, simboliza tudo isso, né? Um executivo, um gestor público que trabalhou com 3 presidentes da República, né? Com a presidente Dilma, com o presidente Michel e com o presidente Bolsonaro, e trabalhou naquilo que era um dos piores lugares da República, que era aquele DENIT, que era um tumor, né? Um câncer, né? Um lugar que impedia o desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos fazer obras, né, por exemplo, para escoar a nossa produção agrícola, e aquele DENIT, com a corrupção, com a incompetência, não deixava isso acontecer, causando danos imensos ao país. E o governador simboliza muito bem isso, porque ele foi trabalhar lá na gestão da presidente Dilma, teve uma performance excepcional como técnico, como gestor público. O presidente Michel Temer ainda o elevou a um cargo mais alto lá dentro. Depois o presidente Bolsonaro o fez ministro da infraestrutura, e ele realmente fez um trabalho que foi reconhecido aqui pelo povo de São Paulo. Então, eu acho que isso é uma questão bastante simbólica para nós, né? Nós estamos aqui, eu, por exemplo, tenho uma trajetória muito similar também, não é? Nunca fui um juiz com viés, né? Eu acho que o juiz com viés, inclusive, é uma coisa contra a sociedade, né? O juiz não pode ter viés. Eu sempre tive boas relações com todo mundo e sempre fui respeitado também. Então, nós temos um governo muito aberto, né? Nós podemos entrar, por exemplo, na Secretaria de Justiça. Eu posso te dizer que a estrutura que o Estado de São Paulo tem, que é uma estrutura pioneira no combate, na defesa das minorias, no combate à discriminação e na defesa das minorias, ela já vem de outros governos. Ela é muito bem montada, ela tem uma legislação própria, e isso nós vamos dar continuidade. É uma política que a gente quer continuar, acha que o Estado de São Paulo faz isso muito bem, e não pretendemos fazer grandes mudanças nisso. Acho que esse é um trabalho de continuidade. Nosso governo pode dar uma colaboração, aprimorar aqui ou ali, ou avançar em alguns pontos. A sociedade de São Paulo, nós sabemos, é muito dinâmica, né? Muito moderna, muito progressista em muitos aspectos, né? Então, a nossa ideia é continuar esse trabalho, que já vem de outros governos, como eu disse, e aprimorá-lo naquilo que for necessário. Nós temos, assim, digamos assim, cabeça aberta, e não temos vinculação de ódios, de forma... Esse é um governo que não tem que falar mal de ninguém, né? Agora esses governos têm que... Agora a turma não só fala mal, como quer prender, né? Todo mundo quer prender todo mundo. O Brasil está há 15 anos com essa conversa de prende aqui, prende acolá, e isso não pode ser a pauta de um país. Nenhum país do mundo ficou 15 anos discutindo quem vai prender quem. Isso não é pauta de país. Pode ser até uma necessidade momentânea, mas não é isso que vai trazer o progresso do Brasil. O que traz o progresso do Brasil é o que São Paulo faz. Não é? São ideias, projetos, tocar isso para frente. O Porto de Santos, por exemplo, o governador trouxe essa pauta muito boa e trouxe de uma forma civilizada. Nós temos a ideia, né, o nosso governo, que tem que privatizar o porto todo de Santos. Essa é uma questão importantíssima para o seu ouvinte aqui. O ouvinte não sabe, mas no Porto de Santos nós escoamos, estou errando essa palavra aqui já 2 vezes, nós escoamos boa parte da produção do tráfego, do comércio internacional aqui. Muitos produtos que as pessoas têm à frente aí em casa agora passam pelo Porto de Santos. Se nós arbitrarmos mal a privatização do Porto de Santos, esse produto aí que está na frente do ouvinte da Jovem Pan, ele fica mais caro. Então o nosso governo tem a ideia de que o Porto de Santos seja entregue, todo ele à livre iniciativa, porque na parte que ele foi entregue, foi um sucesso estrondoso. O governo do presidente Lula tem, pelo menos na largada, uma visão diferente, né? Ele acha que o Porto, uma parte lá, deve ficar com o Estado ainda. O governador teve uma atitude muito sensata, pediu uma audiência para o presidente Lula, foi lá conversar com ele, o presidente Lula também foi muito sensato, recebeu o governador, mas eles conversaram, de repente, um convence o outro. Isso é que é política. Nós queremos agora retomar a política como ela sempre foi. Quer dizer, você tem uma posição, eu tenho outra. Eu coloco a minha, se um de nós... Se nós não nos convencermos,
o que nós vamos fazer? Nós vamos levar a proposta para o eleitor, e o eleitor decide. Quem é a favor de mais Estado, mais estatização, vota no candidato A. Quem acredita na livre iniciativa, no trabalhador, no empresário brasileiro, vota no candidato B. É isso que é política. Então, nós temos que sair um pouco, nosso governo está fora disso tudo, né? Nós não queremos participar dessa questão de ficar tirando pedra nas pessoas, de ficar pedindo prisão, com as consequências que isso vem tendo ao país nos últimos 15 anos. Né? Nós estamos nessa questão há 15 anos, é o único país do mundo que tem isso. E não está dando certo. O país não está progredindo como poderia progredir. Para fazer isso, tem que ter gente sem pedras nas mãos e com ideias na cabeça, que é o que o governo do Tarcísio vem propondo. Sem atacar ninguém, sem xingar ninguém, sem pedir prisão. Vamos lá conversar, né? Por exemplo, com o presidente Lula. Nós temos uma ideia, o presidente tem outra, ele dá a ideia dele, nós damos a nossa e vocês julgam. Cada um escolhe aquilo que, na urna, que acha conveniente. De forma rápida, secretário, o senhor diria que quais são as principais prioridades do governo, providências agora para este primeiro semestre? Olha, o governo está se estruturando, é muito importante montar o governo com quadros técnicos, né? O secretariado do governador, não é? Enfim, tem pessoas com o meu perfil. Eu estava advogando, já me dizem, me apresentaram como desembargador, eu não sou desembargador demais, eu sou advogado, tive uma carreira toda na advocacia, no Ministério Público, na Justiça, nunca havia participado da política partidária, né? Eu, como outros, o governador foi pegar, nós temos uma equipe, por exemplo, econômica, aqui maravilhosa, né? Me lembra muito os tempos do Fernando Henrique, aí, com o Pedro Malan, com essa turma, quer dizer, o secretário da Fazenda, esse rapaz Samuel Pinochet, é um talento, né? A Natália Rezende, que está aí com o meio ambiente e logística, é extraordinário, uma moça com um currículo espetacular, quer dizer, me lembra os bons tempos aí que o Brasil avançou muito. O governador criou uma Secretaria de Negócios Internacionais, foi pegar outro jovem talento aí, um rapaz brilhante, que é o Lucas Ferraz. Quer dizer, posso citar vários outros aqui, mas, enfim, esse núcleo, por exemplo, da equipe econômica do governo Tarcísio é de primeiríssima linha e, inclusive, participou dos êxitos que nós tivemos na gestão da pandemia no governo do presidente Bolsonaro. Claro que é um debate político aí, mas, enfim, a gente tem relatórios e podemos olhar as estatísticas. Quer dizer, o fato é que a equipe do Guedes e que a gestão do Tarcísio, do Ministério da Infraestrutura, deram ao Brasil uma pujança, uma grandeza que a maioria dos países ricos não tem hoje no enfrentamento da pandemia. O Brasil saiu muito bem dessa crise. Não é que ele virou o paraíso, é óbvio que isso não aconteceu e, infelizmente, vai demorar para acontecer. Mas as estatísticas confirmam que o Brasil saiu muito bem. Pois bem, toda essa moçada que participou disso, que é altamente qualificada, altamente testada e testada com resultados positivos, essa turma está toda aqui no governo Tarcísio. Então, a gente tem um secretariado muito técnico, muito afinado com essa ideia do governador, que nossa questão é debater, como a gente está fazendo aqui, e submeter ao eleitor para que ele faça as escolhas dele. Eu acho que esse secretariado vai montar equipes boas, de acordo com a tradição de São Paulo, e nós teremos a condição de fazer um bom governo. O programa de governo que os eleitores aprovaram na urna é muito bom, tem a cara de São Paulo, não é? Nós confiamos no empresário brasileiro, nós confiamos no empreendedor de São Paulo, nós confiamos no trabalhador de São Paulo, e a nossa visão vai ser para eles, vai ser um governo voltado para a defesa disso que São Paulo tem como um diamante, que é o seu empreendedorismo, a riqueza que São Paulo criou, e com isso a gente quer fazer um resgate social de quem ficou para trás. São Paulo tem condição de fazer isso. Ele já fez muito, faz e pode fazer ainda mais. Nós temos condição de incorporar pessoas que ainda estão à margem, né, do processo econômico. São Paulo já fez muito isso e tem toda a condição de avançar mais. Mas para isso a gente tem que ter uma turma boa na economia, como o Tarcísio montou, né? Uma turma aprovada, altamente qualificada, tecnicamente qualificada, e é isso o que ele fez e eu estou muito confiante nesse processo. Acho que nós colheremos bons resultados.
Secretário Fábio Prieto, lembrando também que a Secretaria de Justiça, nos últimos anos, discutiu muito a possibilidade de se digitalizar a documentação da Secretaria. Eu não sei qual pode ser também a parceria da Secretaria com os órgãos da Justiça aqui do Estado de São Paulo. De que forma, o senhor que tem tanta experiência, é desembargador, inclusive, conhece bem os tribunais, de que forma é possível dar sequência a esse processo? Não, meu caro, pare de dizer que eu sou desembargador, Thiago, senão você vai me voltar 2 anos na minha vida aí. Eu fui muitos anos desembargador, agora eu sou advogado já há algum tempo. Sim. Mas aproveitando a sua dica, eu quando fui presidente do Tribunal Federal de São Paulo, entre outras coisas, instalei o processo eletrônico no Tribunal Federal aqui. O Tribunal Federal de São Paulo era o único tribunal de grande porte do Brasil que, por motivos que não vêm ao caso aqui e não são nada bons, não tinha o processo eletrônico. E eu vi a transformação que isso fez na Justiça Federal aqui da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né, que é a área do tribunal. Quer dizer, você diminui a necessidade de prédios, você diminui a necessidade de contratar gente e pode remunerar melhor quem está no sistema, você diminui a possibilidade da corrupção, você otimiza o tempo do processo, enfim, é algo que só traz vantagens. Aqui, nós temos uma pessoa altamente qualificada que o Tarcísio trouxe de Brasília, que foi o responsável por pegar o governo federal, a União, que estava em 76º, 77º, numa classificação internacional de governos digitais. Hoje o Brasil é simplesmente o segundo, a União, não o Brasil. A União é o segundo ente público no mundo em termos de governo digital. Você pega o seu celular e o seu computador e acessa uma infinidade de serviços no governo federal, INSS, Denatran, o que você quiser. São Paulo está muito atrasado. Eu estou surpreso com o nível do atraso do Estado de São Paulo. Confesso a você que até com uma certa decepção. Eu vivi muitos anos na máquina federal, vi a evolução da máquina federal. Aqui, por exemplo, a Justiça Federal, posso te dar esse exemplo. Quer dizer, os gestores da Justiça Federal são excepcionais, são todos concursados, todos de carreira, todos com boa remuneração. Aqui, São Paulo, entre outras coisas, pela ausência de um governo digital, São Paulo está com um nível de gestão assim que me surpreendeu negativamente. Está extremamente atrasado. Então, o Tarcísio trouxe essa pessoa que fez essa revolução na União, e ele hoje é nosso secretário de Gestão e Governo Digital. Eu penso que nesse governo nós vamos dar um salto grande nisso, isso é importante para as empresas, para os cidadãos, enfim, para toda a sociedade. Prestação de serviço cívico, né? Detran, um monte de coisas aí que hoje o cidadão de São Paulo tem um acesso ruim e vai ter um acesso bom. Então, isso é um fator de desenvolvimento econômico e social. E o Tarcísio trouxe o melhor quadro que nós temos no Brasil, que é justamente o nosso secretário hoje do governo, governo digital e gestão. Acho que teremos bons frutos aí. Conversamos na Jovem Pan com o secretário da Justiça, Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo, Fábio Prieto. Secretário, muito boa sorte e voltaremos a nos falar mais vezes aqui na Jovem Pan. Um grande abraço. Muito obrigado, que agradeço a vocês, a Tiago, a Adriana e ao público da Jovem Pan. Estou à disposição para outras conversas. Obrigado. Obrigado, senhor doutor.